Olá, meus amigos, meu nome é Marcelo Pichel da Silveira, esse é o canal Resenha Forense, que agora é coluna do Empório do Direito, e hoje nós comentamos esse livro aqui, Princípios de Processo Civil da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e das Repúblicas Federadas de Tereblov, Poltinsky e Tadevosian. Não sei falar russo, imagino que seja assim. Eu encontrei esse livro num sebo, ele tem cerca de 150 páginas, e quando eu bati o olho nele eu fiquei curioso e pensei, nossa, como deve ser o processo civil na União Soviética? O que seria, a meu ver, um estudo um tanto interessante. E aí comprei, decidi ler e vou comentá-lo aqui hoje com vocês. Na verdade ele confirma algumas impressões que eu tinha muito antes de estudar um pouco mais a fundo da processualística soviética. Ela revela o caráter autoritário, estatal e hiperpublicista do processo civil de um Estado como esse, não é? Um Estado totalitário. E isso se reflete nas normas processuais. Já falei, né? O livro é escrito por esses três autores. Um deles, o Tereblov, era ministro do Supremo Tribunal Federal, digamos assim, do STF da União Soviética. Claro, né, fazendo uma analogia aqui ao nosso contexto, né, onde a cúpula do judiciário brasileiro é o STF. O que eu quero dizer é que ele fazia parte, o Tereblov, o primeiro dos autores, do STF soviético, digamos assim. E o livro se divide em 3 partes. Alguns capítulos são escritos pelo Tereblov, outro pelo Poltinsky e outro pelo Tadevosian. Mas independentemente disso, eu vou citá-los aqui como se fosse um livro só. Afinal de contas, o livro é uma coautoria dos 3 autores que eu acabo de citar, com uma ressalva. A última nota do livro, ao final do livro há 2 notas, 2 anexos, digamos assim, e a última das notas é, na verdade, um texto de Pessoa Vaz. E aí ele explora um pouquinho questões processuais da União Soviética. E como eu disse, né, o livro demonstra como se encarava até com alguma naturalidade a expansão e o poderio do judiciário soviético. Eduardo José da Fonseca Costa, presidente da Associação Brasileira de Direito Processual, me fez o favor e a gentileza de traduzir, sem que eu pedisse, o artigo 2º do que seria o Código Processual da União Soviética. E nele consta o seguinte, de acordo com a tradução do próprio Eduardo: são o conhecimento justo e a rápida resolução das causas civis a fim de proteger o sistema social da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sistema socialista econômico e a propriedade socialista, os direitos e liberdades socioeconômicos, políticos e pessoais garantidos pela Constituição, os interesses dos cidadãos protegidos pela lei, bem como os direitos e interesses legítimos das empresas estatais, instituições, organizações, fazendas coletivas e outras organizações cooperativas, suas associações e outras organizações públicas. O processo civil deve contribuir para o reforço da legalidade socialista e a prevenção de infrações, educar os cidadãos para a execução constante das leis soviéticas e o respeitar as regras das relações socialistas. Esse verbo aí, educar, é citado nesse livro trocentas vezes. A visão da jurisdição soviética, segundo os próprios autores, tem no seu bojo, na sua função, o escopo de educar, um escopo pedagógico. E esse educar é sempre o de inserir na cabeça do cidadão um coletivismo do socialismo. Afinal de contas, na teoria de Marx e Engels, ao final de tudo não sobraria o Estado, e junto com o Estado o direito sucumbiria. Na ilusória realidade, ao meu ver, na ilusória pretensão, de que o direito um dia pudesse sumir e que todo mundo se comportasse de acordo com regras morais e cumpridas oficiosamente pelos cidadãos, como se nada desse errado nas relações humanas. Tem um discurso aqui dentro do Stalin que é citado salvo engano, pelo Tadevosian,
que bem mostra também esse viés autoritário da processualística soviética. Em uma reunião, no assim chamado 18º Congresso do Partido, Stalin disse o seguinte: nós somos pelo definhamento do Estado, mas ao mesmo tempo somos por um reforço da ditadura do proletariado a qual representa. Entre todas as formas de Estado que existirem, até aqui a mais poderosa e forte autoridade, desenvolver no máximo o poder do Estado, tendo em vista realizar as condições em que ele possa desaparecer. Eis a fórmula marxista. É uma contradição, dir-se-á. Sim, aí existe uma contradição, mas esta contradição é a própria via e reflete completamente a dialética marxista. Só para constar, esses dizeres do Stalin, segundo um dos autores aqui do livro, foi feito em um congresso em que se discutiam os princípios soviéticos para a justiça soviética, né? Então, portanto, os princípios soviéticos processualistas. Havia uma lei, salvo engano, um decreto que condensou esses princípios socialistas da justiça soviética que descambaram mais tarde na então Constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os juízes eram eleitos, então eram juízes populares, né, eleitos pelo povo, de acordo com um livro, e isso também revela esse caráter publicista do processo, não só no sentido de participação popular, mas no sentido de clamor público, não é? O juiz era enviesado à causa socialista, tanto que ele era obrigado a se reunir, de acordo com um trecho aqui, nas fábricas com os operários. E há várias menções, repito, na lei soviética de processo e em outras leis, desse escopo pedagógico e educacional da processualística soviética. Curiosamente, eu até digo isso na resenha, os autores hiperpublicistas e publicistas aqui do Brasil, eu citaria Cândido Rangel Dinamarco, invoca essa função de educar, esse escopo educacional, para falar de jurisdição. Todo mundo lembra, quando vai estudar jurisdição aqui no Brasil, do que já disse Cândido Rangel Dinamarco nas suas instituições de direito processual civil, mais precisamente no primeiro volume delas. Ele sempre bate nessa tecla de escopo educacional da jurisdição. É como se ela tivesse que ensinar o cidadão sobre os seus direitos e deveres, porque isso fortaleceria o Estado. Com outra proporção é o que havia na União Soviética. Acho que, só para fechar aqui os nossos comentários ao livro, eu destacaria a resenha mais completa, tá? Aqui, como eu gosto de frisar, é só um bate-papo mesmo, uma coisa mais rápida. Mas duas coisas me chamaram a atenção. Três, na verdade. Uma delas eu já falei, que era essa incessante busca de educação e de pedagogia da jurisdição sobre os cidadãos, soviéticos, obviamente. Mas as outras duas coisas que me chamaram a atenção foram o excesso de oficiosidade do juiz, que poderia não só produzir provas de ofício em várias circunstâncias, mas também manejar e manipular o valor indenizatório pleiteado em juízo. Os tribunais poderiam majorar a indenização para proteger os cidadãos do sistema, digamos assim. E a última coisa que me chamou a atenção foi... Eu vou colocar em termos atuais. A impossibilidade, ou pelo menos a dificuldade acentuada de se realizar negócio jurídico processual. Para que as partes transigissem ou para que elas desistissem do processo, o Estado teria que chancelar esse acordo. É como se o cidadão fosse um idiota e a sua vontade não fosse respeitada. É como se hoje você quisesse celebrar um negócio jurídico e tivesse que contar com a chancela do Estado para que ele fosse eficaz. Então, o acordo de vontades, um negócio jurídico processual, não era um ato jurídico estrito sensu, não é?
a justiça, os juízes teriam que avaliar se naquele caso concreto a solução, a autocomposição era justa diante do panorama comunista ou socialista. O que, a meu ver, me soa um absurdo. Eu, que pelo menos tenho vieses mais libertários ou mais liberais, não no sentido estrito do termo, mas eu não consigo entender como é que o Estado pode tolher do cidadão a vontade própria de resolver um assunto próprio. Não entra na minha cabeça um negócio desse. E, por fim, eu destaco ainda, já para encerrar, que até a arbitragem da União Soviética era estatal. E ela agia oficiosamente para resolver questões envolvendo produtos que eram fabricados fora dos padrões. O que me chama também a atenção, porque parece uma incessante busca estatal de manter os produtos em ordem. Até porque uma das marcas do mercado soviético, se é que ele existiu, era de impor preço e também padrões qualitativos dos produtos e serviços, e aí a arbitragem estatal estaria aí para solucionar esses problemas e, curiosamente, agindo oficiosamente. O livro é bem fininho, estou ocupado agora, o livro é bem fininho e bem resume o hiperpublicismo, coloquemos assim, Desculpa, alguém entrou aqui agora e eu acabei dando um recado. E bem demonstra o hiperpublicismo inerente a esse tipo de jurisdição. Não sei até em que ponto isso nos influenciou, mas até então não havia um combate incisivo na academia, na Academia Nacional, contra essa expansão de poderes do juiz e também de visão do indivíduo como alguém fraco, como alguém que precisa do juiz para se desenvolver. Esse paternalismo judiciário. Liebman, por exemplo, dissera expressamente que o processo não é um negócio entre família e, portanto, teria ele de ser necessariamente público para obter a sua independência epistêmica. Mas isso é assunto para outro dia, e até no curso nosso de processo civil eu falo bastante disso. Essa é a nossa resenha sobre esse livro. No próximo encontro tratarei da obra de Ovídio Araújo Baptista da Silva, Processo e Ideologia. Aliás, Ovídio era enviesado ao processo civil publicista. Também criticarei esses seus aspectos no próximo vídeo e na próxima resenha. Tchau, pessoal!